Que Deus abençoe os irmãos, que Deus os guarde, que Deus continue abençoando a cada eleito e eleita de Deus, a cada canto desse mundo. Amém? Que Deus acrescente a sabedoria da palavra dele a cada coração nesse momento. Estamos aqui para aprender de Deus e só aprenderão do Pai aqueles que já foram beneficiados ao sair de Deus desde antes da fundação do mundo. E cremos que somos parte desses seres do Senhor, desses filhos de Deus, pré-ordenados a permanecer com a palavra de Deus. Amém? Entrando nas escrituras aqui em 2 Timóteo, a partir do capítulo 3, versículo 13 a seguir, está escrito: mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Bondoso Deus e Pai Celestial, Pai Santo, a palavra do Senhor, ó Deus, é para teus filhos, Senhor, para que o homem de Deus possa ser aperfeiçoado por ela, Senhor. Pai Santo, te agradeço pelos meus irmãos. Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, que possam ser curados de suas enfermidades, porque tudo já foi feito, Senhor. A cura já foi entregue a seus filhos, já foi vencida, Senhor. A morte já foi vencida, ó Deus. E o que falta para nós então, Senhor? Falta aceitar o sacrifício do Calvário, aonde tu mesmo tem provido um cordeiro para cada um de seus filhos, Pai. Não são vários cordeiros, mas o cordeiro para cada família, o cordeiro para cada filho e filha do Senhor. É apenas um cordeiro, e essa família do Senhor na terra é representada por ela, Senhor. Pedimos a Deus, no nome de Jesus Cristo, por esse culto. Peço pelos meus irmãos, peço saúde à tua igreja, a teus filhos, aos eleitos e predestinados do Senhor. Aqueles que foram predestinados não só para a cura, Pai, mas para que possa entender o cumprimento da palavra em seu tempo, Senhor. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Peço perdão de minhas fraquezas nesse momento, de minhas falhas, Senhor. E abençoe meus irmãos, ó Pai, que ouvirão depois, no nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Sublime graças tu, Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou, graças a Deus. Dizem que tem vários caminhos que levam a Deus, mas
infelizmente, é uma mentira que se contam para as pessoas, para que as pessoas possam descansar no erro que elas estão. Existem várias denominações, mas só existe dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Então, se só existe dois caminhos, só existe o certo e o errado, a verdade e a mentira, o verdadeiro e o falso. Então, quando você vai num determinado lugar, até para chegar nesse recinto, aqui no tabernáculo, se você tomar um caminho diferente, você não chegará aqui. Você pode entrar no Google, no mapa ali, está o endereço do tabernáculo, e você pode dizer, vou tentar um outro caminho. Esse outro caminho não vai te trazer aqui. Muitas vezes as pessoas elas tentam tomar um atalho para tentar chegar mais rápido até a revelação, o entendimento da palavra. Mas o caminho de Deus, a palavra de Deus não aceita atalho. Não tem atalho no caminho de Deus, na palavra de Deus. Ou você está na palavra, ou você não está. Ou você espera pelo tempo de Deus, ou você estará andando com suas próprias pernas. É importante o homem esperar a vontade de Deus e o momento em que Deus tem para falar com ele. Amém? Então, voltando aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 a seguir, está escrito: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então não é que esses homens são maus, que saem matando, assassinando pessoas aí, a sangue frio. É evidente que, se tratando da palavra, eles estão fazendo isso espiritualmente. Mas por que esses homens são maus? E por que esses homens eles enganam? Se você prestar bem atenção aqui nas Escrituras, aqui está dizendo que esses homens maus, esses enganadores, eles irão de mal a pior, enganando. Mas por que eles enganam? Porque eles são enganados. Ando e sendo enganados. Então eles são enganados com uma falsa doutrina, sustentando que é a doutrina de Cristo, sustentando que é a palavra original, porque eles foram enganados. E quando você é enganado, você crê que aquilo é a verdade. Porque é idêntica à palavra original, é idêntica à verdade. E você foi enganado. E por ser enganado, agora você está enganando as pessoas. É uma mensagem quase igual. É a mensagem do engano. O coração do homem é enganoso. Mas Deus é luz para o pé daquele que crê na palavra, para aqueles que esperam no Senhor. Então esses homens, eles enganam, porque eles são enganados. Mas para os filhos de Deus, observe o que está sendo dito aqui agora. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Estão entendendo? Então os filhos de Deus, eles vão permanecer naquilo que eles aprenderam. Então é muito importante você ser ensinado, saber de quem você está sendo ensinado. Nesse momento, nessa era de engano. Essa última era da igreja é a era enganosa. É a era mais parecida com o grão, com o trigo. A era da mentira, a era do engano. A era onde os dois espíritos serão parecidos. Mas os filhos de Deus, eles não podem ser enganados, porque a palavra está dizendo aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Então tem muitas pessoas
que creem na palavra de Deus, creem na doutrina, elas não permanecem naquilo que elas aprenderam. E por que está sendo dito para você permanecer aqui? Porque tem muitos que sairão. Tem muitos que não continuarão com essa palavra de Deus aqui, da onde está sendo dito para você permanecer com ela. Permanece naquilo que aprendeste, e de que fosses inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. E desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Está bem explicado aqui nas escrituras. E vocês prestem bem atenção no que está sendo dito aqui, que aqui está dizendo que você sabe de quem você está sendo ensinado, sabendo de quem tem aprendido. E que desde a sua meninice sabe as sagradas escrituras. Desde a sua meninice. Por que a palavra leva você dizendo para a sua meninice? Se você prestar atenção, muitos homens hoje, anciãos hoje, jovens, moços, moças, um dia eles foram uma criança. E vendo a mamãe ou o papai indo à igreja, eles começaram a ter um exemplo. Eles foram ensinados pelos pais. E os pais já se foram. Como minha mãe, meu pai já se foi. E os pais já se foram e você teve um exemplo de permanecer na palavra. Aí a pessoa diz, olha, eu ainda vou encontrar com a minha mãe do outro lado. Mas para você encontrar com ela, ou com o papai, do outro lado, você tem que trilhar o mesmo caminho que eles trilharam. Você tem que andar no mesmo evangelho que eles andaram. De repente, seu pai ou sua mãe foram crentes, cristãos, da mensagem da hora, da doutrina, da palavra de Deus, enviada por um profeta. Aí você crê numa denominação A, B e C. Aí você diz, olha, eu estou descansado, eu tenho feito bem, tenho ajudado tantas pessoas, que quando eu me for, eu sei que eu tenho a minha mãe ou meu pai do outro lado e vou me encontrar com eles. Então tudo bem, mas você traçou o mesmo caminho que eles traçaram? Você está na mesma rodovia que eles estavam? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se você está no mesmo caminho do qual Jesus está falando, você encontrará com o papai ou com a mamãe. Senão, você chegará no destino que a denominação te leva, que as organizações te levam. Mas a palavra de Deus faz com que você seja um com Jesus. É o caminho. E o Espírito, a palavra, é o GPS que te leva ao Pai. Se você não está no caminho, seu GPS não está bem ajustado. Os filhos de Deus, eles permanecem naquilo que eles aprenderam. E desde a sua meninice, onde nós lemos aqui, sabes as sagradas escrituras. Mas de que meninice está sendo falado aqui? Eu gosto de entrar nessa parte de Provérbios 22:6, porque eu tenho filho. Talvez você que está me ouvindo agora tenha um filho, ou uma filha, ou filhos.
E qual que é o mandamento de Deus para você que tem seus filhos? Provérbio 22, capítulo 6, está escrito: educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse é o mandamento para o cristão. É somente o cristão que vai ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Já pensou seu filho, ou meu, chegar no final do caminho, chegar no final da jornada, você está com seu filho ou sua filha no leito de hospital. Os últimos segundos, minutos da vida dele ali. E você não ensinou seu filho o caminho correto. E talvez você está no último estágio, no último momento da sua vida. E você não ensinou seu filho o caminho que ele deve andar. E agora você está numa cama, a sua consciência está ativa, mas o seu corpo, talvez você não tenha voz mais, talvez a sua visão já se foi, mas o seu cérebro ainda está se recordando de tudo. E você sabe que não tem jeito para você. E você podia ter mudado a história da tua esposa, a história dos teus filhos, e você não fez isso. Você foi um crente morno. Você não procurou ajuda. Mas aonde eu vou procurar ajuda? Você tem um pastor? O que eu faço? Pede uma opinião para o pastor. Pede uma opinião para o diácono. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa instruída, tanto quanto o pastor, para ensinar você como ensinar seu filho a melhor forma possível de permanecer na palavra. Educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas para você ensinar a criança, você tem que estar no caminho. Para que eu possa ensinar a criança, a minha criança, meu filho, eu tenho que estar no caminho. Como que eu vou ensinar o caminho correto se eu não estou nele? Como que eu vou ensinar o caminho correto, mesmo eu conhecendo o caminho, não levo o caminho a sério? A palavra de Deus, quando ela se manifesta para você, Deus está mostrando para você justamente daquilo que você tem que se libertar. Daquilo que você precisa se livrar. Mas nós queremos deixar para amanhã. Todos os dias tem uma batalha. Você foi para sua cama hoje, acordou o dia seguinte, a batalha não para. Somos guerreiros, somos soldados desse lado. A batalha não parou, Satanás não parou. Os filhos de Deus não param. Quem guia o homem é Deus. Você foi salvo pelo sangue de Deus. Ainda voltando em Isaías, capítulo 41, versículo 17, está escrito aqui: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. O Santo de Israel está dizendo aqui: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, Senhor, esse Senhor aqui, se você prestar atenção nas escrituras aqui, o nosso Redentor, o seu Redentor é Deus mesmo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Não está falando de Jesus, está falando de Deus mesmo aqui, no Antigo Testamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Jesus disse, eu sou o caminho. Agora, só que tem um ser aqui que está dizendo para você que ele vai guiar você por este caminho.
Ele vai guiar você pelo caminho certo. Jesus mostrou para você o que é o caminho. A palavra é o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E agora tem um ser aqui falando para você. Observe o que ele está dizendo para você aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. É esse que te guia. É por isso que quando o Espírito Santo viesse, esse é o Senhor. O Espírito Santo é Deus mesmo. É por isso que quando o Espírito Santo vier, ele fará você lembrar de tudo. Porque ele está em você te guiando. É por isso que é importante, aonde um filho de Deus vai, instruído pela palavra, o Espírito Santo está nele, guiando ele. E quando você traz para a vida natural, você pega teu filho, você instrui seu filho, a verdade, a palavra, como é a vida aí fora, como é o mundo aí fora. E quando seu filho for para a escola, quando seu filho for para o trabalho, sair da porta da sua casa para a rua, ele está saindo da sua casa com você dentro dele. Porque agora ele tem um aprendizado que você fundiu na mente dele, que você colocou no entendimento dele do que precisa ser feito, a maneira que ele deve agir. Agora é você, quando ele sai, ele está saindo com você, andando dentro dele. E quando você é instruído por Deus, e quando você sai, vai para o trabalho, qualquer lugar, aonde quer que você esteja, o pai está dentro do filho, caminhando com ele. O natural tipifica o espiritual. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensina teu filho o caminho que ele deve andar. A nossa obrigação como pai é ensinar nossos filhos. Então, voltando aqui onde nós estamos lendo. Onde está dizendo, desde a tua meninice, sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, pela revelação que há em Cristo Jesus. Agora o filho está chegando na unidade certa. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mas por que ela é para tudo isso? Vai deixar o homem completo, um homem sem desculpa. Para que é a escritura? Por que ela age, faz tudo isso em você? Continuando, para que o homem de Deus seja perfeito. Vocês observam que é para o homem de Deus. Não é para o mundo. É para que o homem de Deus seja perfeito. O homem de Deus ele só pode ser perfeito através da palavra, através das escrituras, que é divinamente inspirada por Deus. Então a palavra é inspirada de Deus, o homem se tornará perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Qualquer obra que chegar diante de você, você está instruído por ela, para viver aquela obra, para viver com o Pai dentro de você. Agora você já está pronto para encarar o mundo, porque aonde o Filho de Deus vai, o Pai está com ele. Por que o Pai está nele? Porque a palavra, os ensinamentos do Pai está nele, da mesma forma que o Pai natural instruiu seu filho como chegar diante das pessoas, como agir diante das pessoas. Amém? Em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Essas coisas que vós aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei,
E o Deus da paz estará convosco. Olha que coisa profunda que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo para você ter ele como exemplo. Você já viu as escrituras onde Paulo disse: seja meus imitadores como sou de Cristo. Então, quando você está imitando a Paulo, ou imitando o profeta que Deus enviou para você, você está imitando a Cristo. Porque cada profeta, cada enviado de Deus aqui na terra, eles vieram representando a Cristo. E os profetas, eles estão imitando a Cristo. Cristo, Jesus imitava o Pai, andava como o Pai. E você não vai andar como o Pai, você vai andar como Jesus, porque ele foi seu exemplo. Amém? Então você observa o resultado do que Paulo está dizendo para a sua igreja. Pega o exemplo de William Branham, como se fosse ele falando para você aqui. Essas coisas que vocês aprendestes e recebestes, não basta aprender. Aprendestes e recebestes. Receba o aprendizado. Você tem que receber o aprendizado dentro de você. E ouvistes, essas coisas têm que estar vivas. Você tem que ouvir a palavra. Não escutar, mas ouvir. Essas coisas que vós aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, viram todas essas coisas, eles viram através do apóstolo Paulo. Olha a responsabilidade de quem prega a palavra. Então o pregador ele não pode ter preguiça ou medo de corrigir quem está errado. Porque ele é o exemplo para a igreja. Ele é o exemplo para o povo que o segue. Paulo está dizendo para as pessoas ficar descansadas se elas levar em conta, colocar em prática essas coisas. As coisas que elas estão aprendendo, recebendo e vendo. Aonde? Vendo nele. A forma de vida que ele leva, a maneira que ele andava, que ele agia. Essas coisas que vocês vissem em mim. Isto fazei, faça como eu faço, ele está dizendo. Por que eu tenho que fazer como você, Paulo? Por que eu tenho que fazer como você, William Branham? Isso fazei. E quando você faz, ele diz, e o Deus da paz estará convosco, ou dentro de vós. Quando você traz aquilo que o profeta ensinou. Vive a vida que ele viveu e vê as coisas que ele via, ele está dizendo, e me tenham como exemplo. Viva como eu vivi, para que o Deus venha e habite em você e ande em você da mesma maneira que estava em mim. Amém? Os filhos de Deus, eles têm que compreender essas coisas. O espírito do engano não pode estar no cristão. Você tem que saber de quem você está aprendendo. De quem você está vivendo. Estamos vivendo pela palavra de Deus. Os enganadores, aonde nós lemos, começamos lendo, falando que esses homens, eles enganam, porque eles foram enganados. Então você tem que saber de quem você está aprendendo. O apóstolo Paulo, ele diz aqui para as pessoas, onde nós acabamos de ler. Então a pessoa que ouve a palavra como ela é, ela não pode ser enganada. E aqueles que foram enganados, eles vão tentar introduzir aquilo na igreja. Saber que Deus não é seu próprio Pai. Saber que a pessoa ela acha que Jesus é o próprio Deus. Isso já não engana mais. Satanás ele mudou de fase e as pessoas não perceberam. Satanás ele está no estágio mais alto e as pessoas não perceberam. Entende o nível? Porque os dois espíritos são parecidos. Em João 1, onde nós já, 2 João 1,
Conhecemos essa passagem? Está dizendo aqui, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então são muitos enganadores. Amado, Jesus Cristo veio em carne, é diferente de Jesus Cristo ser a carne. Não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E esses que não confessam, quem é eles? Quem são eles? Continuando. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, o anticristo é apenas um espírito. E esse espírito, ele se multiplicou nas pessoas. Se multiplicou nesses pregadores. E quando o espírito do anticristo, ele encarna, ele se multiplica nessas pessoas, ele tem que trazer algo parecido. Porque os dois espíritos são parecidos, são idênticos. Senão não engana. O espírito unicista não te engana mais. O espírito trinitário não te engana mais. Mas agora, a mensagem, a doutrina de que tem um Deus, e esse Deus gerou um filho que não é Deus, e que Deus habitou nesse filho, essa é a doutrina original. E Deus trouxe a palavra através do seu filho. O ministério desse filho era baseado nas visões do Pai. Essa é a doutrina. Então vocês observam que os espíritos estão sendo parecidos. Estão pregando a mesma doutrina. Aí você vai ver uma doutrina onde diz que Jesus não é seu próprio Pai. Você está dizendo, então agora essa é a revelação. Satanás ele subiu de fase. Ele mudou de fase. Ele está no mesmo estágio que você agora. Mostrando que Jesus não é seu próprio Pai. E mostrando que Jesus é o próprio Deus. Uma mentalidade unicista. Aquilo ali já não engana a igreja eleita. Mas quando ele sobe de fase, ele chega no mesmo patamar que você. Ele está dividindo a mesma balança que você. Para tentar tirar você do foco da palavra. Está entendendo agora? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Eles introduziram e continuaram crescendo no aprendizado deles. Estão pregando uma mensagem igual. Aí ele continua dizendo, olhai por vós mesmo. Por que olhai por vós mesmo? Para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Então você tem que se preocupar para você não perder aquilo que você ganhou. O que é que você ganhou? Deus deu a palavra dele limpa nas suas mãos. Deus deixou você no estágio para ser alimentado um alimento puro, um alimento sólido. E agora você deixou de ouvir a palavra para ouvir esses enganadores que entraram no mundo. Eles estão no mundo para tirar você do foco da palavra. Porque os tabernáculos, as igrejas são muito bonitas. Entende? O pregador ele é polido. É os polidos que poluem a igreja. Preste bem atenção nisso. Eles têm uma sabedoria que não veio de Deus. É uma sabedoria de Satanás. É uma sabedoria de enganador. Vocês vão continuando aqui. Então você tem que permanecer na doutrina. Para você não perder aquilo que você ganhou. Você só não vai perder se você permanecer. Sabendo de quem você foi ensinado. Eles não sabem de quem eles foram ensinados. Mas quando você recebe a revelação, você sabe. Aí você ensina seu filho o caminho que deve andar. Você espera estar da mesma forma que você está com seu filho, com seus filhos, suas filhas, desse lado natural, você espera estar com eles do outro lado. Mas se você não ensinou seu filho o caminho que ele deve andar,
Se você sabe a verdade e não faz, nem você nem ele estarão do outro lado. Você está selando não só o destino dele, mas o seu. Por que o seu? Porque você sabe o que é certo e não está fazendo. Você está cometendo uma iniquidade. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Quem prevarica, quem não fica, não persevera. Na nova versão internacional, está dizendo aqui, ó, para você entender de um ângulo mais fácil, porque você não pode perder o que você recebeu. Você não pode perder aquilo que Deus te deu. De uma forma mais fácil. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece no ensino, olha que já tem uma diferença. Quem permanece no ensino, tem o Pai e o Filho. Ainda em outra versão, na versão Oeste, está escrito: todo aquele que vai além dos limites da verdadeira doutrina. Vocês observam que nessa versão esclarece um pouco mais para você, para nós. Todo aquele que vai além dos limites da verdadeira doutrina. Está dizendo para você que existe um limite e é na verdadeira doutrina, porque existe uma que não é verdadeira. Existe uma igual. Existe uma praticamente igual à verdade. Todo aquele que vai além dos limites da verdadeira doutrina e não permanece no ensino previamente mencionado com referência a Cristo, não possui a Deus. Aquele que permanece no referido. Este possui, está muito mais claro aqui. Este possui o Pai e o Filho. Você possui ambos. Mas por que isso? Porque você agora está na doutrina correta. Você agora sabe quem é que está ensinando você. É por isso que a palavra está dizendo quem permanece no ensino correto, na doutrina correta, no ensinamento correto. Esse faz eco tanto do Pai quanto do Filho. E quando o Filho falava, você sabia que era o Pai que estava falando através dele. Porque agora você entende a doutrina. Agora, onde você vai, o Pai está dentro de você, porque agora você foi instruído pelo Pai. Da mesma forma que o Pai natural instruiu o Filho natural. E o Filho saiu de casa com o ensinamento do Pai dentro dele. Agora o ensinamento do Pai está dentro de você. Está dentro dos eleitos dos últimos dias. Então, quando você recebe o ensinamento errado, você está recebendo um espírito errado. O espírito do anticristo. O ensinamento errado, ele vai ensinar você a entender um Jesus errado. Ou você acha que é apenas um Jesus que as pessoas pregam? Eu tenho dito que cada igreja que você vai é um Jesus que eles têm para te apresentar. Vocês observem que quando você recebe um ensinamento errado, você recebe um espírito errado. Um entendimento errado da palavra de Deus.
Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 aqui está dizendo, Paulo diz, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então vocês imaginam a preocupação do apóstolo Paulo aqui. Ele estava preparando você para a igreja dele, para se apresentar como a noiva diante de Cristo. Mas Paulo já sabia que quando ele partisse dessa atmosfera, quando ele deixasse esse sistema, ele sabia que um espírito se apoderaria das pessoas, dos ensinadores, e enganaria a igreja. Da mesma forma que a serpente enganou a Eva. Ele disse, eu estou preocupado com isso. Porque eles vão pregar a mesma mensagem. Traga isso hoje. As pessoas estão pregando a mesma mensagem, mas estão enganando você da mesma forma que a serpente enganou a Eva. Paulo está comparando isso para você. E o que a serpente colocou para Eva foi muito pequeno. Foi um pequeno detalhe onde ela não percebeu. Paulo está dizendo que essas coisas vão acontecer de novo. Mas eu temo. Assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Observa, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Vocês observam que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que chegarão homens cultos, sábios, inteligentes, que pregarão um outro Jesus que ele não pregou. Um outro Jesus que não foi pregado. E quando você recebe um outro Jesus, você está recebendo um outro Espírito. Um Espírito diferente do Espírito de Cristo. Você vai receber o Espírito desse outro Jesus que você está ouvindo. Porque se alguém vem e vos prega um Jesus diferente do Jesus que nós pregamos, ou se você receber um espírito diferente daquele que recebeu, ou um evangelho diferente daquele que você aceitou, você aturará isso facilmente. Você aturará essa doutrina errada facilmente, se você aceitar essas coisas. Paulo diz que ele pode não ser o melhor orador, pode não ser o melhor pregador, mas ele diz, em tudo eu não fui menor do que o maior dos apóstolos. Ele não foi menor do que ele. E essa doutrina de um Jesus igual, de um ensinamento diferente, esse ensinamento diferente, esse outro enganará muitos. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele está dizendo, maravilhe-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho. Paulo estava admirado.
com a atitude daquelas pessoas que traíram a palavra. Como vocês podem fazer isso? Porque pegaram um outro Jesus, as pessoas aceitaram. Aceitaram um outro evangelho. Ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns de vós, alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Essa palavra outro foi traduzida da palavra grega héteros ou heteros, que significa de uma natureza diferente. Outro evangelho é que a pessoa estava ouvindo um evangelho de uma natureza diferente. E quando você recebe um evangelho de uma natureza diferente, um Jesus de uma natureza diferente, você receberá um espírito de uma natureza diferente que não é o Espírito Santo. É um espírito quase idêntico. O espírito do engano. É por isso que você tem que permanecer naquilo que você tem aprendido. Se você aprendeu de Deus, permaneça com a palavra de Deus. Muitas vezes aquilo que é certo, tem pessoas que saem da igreja por um motivo torpe, você não sabe o motivo que aquela pessoa deixou a igreja, e depois ela vai querer passar para você um outro Jesus, que ela aprendeu num outro tabernáculo, que é quase igual àquilo que você aprendeu. E se você não tiver os pés no chão, com as escrituras, você venderá sua primogenitura. Permaneça naquilo que aprendeu. Permaneça na palavra pura de Deus. Paulo ele reforça isso para você aqui no versículo, ainda em Gálatas, no versículo 8 e 9, ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. A palavra outro significa um evangelho diferente. Um evangelho quase igual. Um outro evangelho, além do que já tenho vos ensinado ou anunciado, seja anátema. Assim como já vos temos dito, já vos dissemos. Agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, um evangelho quase igual, uma doutrina igual, Jesus não é seu próprio pai. Ah, irmão, também creio que Jesus não é seu próprio pai. Irmão, Jesus, ele teve um Deus. Ah, irmão, eu também creio que Jesus teve um Deus sobre ele. Irmão, Jesus é o Filho de Deus. Eu também creio assim, as duas igrejas conversando. Eu também creio assim, irmão. Jesus não podia fazer nada. Tudo que ele viu o Pai fazer, ele fazia igual. Ah, eu também, meu pastor também prega isso, irmão. Ele prega igual. É uma mensagem igual. E Paulo está alertando as pessoas. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja mentiroso, seja anátema. Não fique com isso. Permaneça com o original. Permaneça com o original. Seja obediente à palavra de Deus. O profeta diz que a obediência completa a toda a palavra de Deus te dá direito ao selo, te dá direito ao Espírito Santo. Mas quando você recebe um evangelho igual, um ensinamento igual, você não pode continuar com a verdade de Cristo. Na mensagem, a era de Esmirna, a era de Esmirna, capítulo 4, acho que é o livro. William Branham disse, então você pode ver agora que pouquíssimos, alguma vez, irão crer
completamente, pouquíssimo, irão crer completamente para receber o Espírito Santo. Pouquíssimo. Então você só pode receber o Espírito Santo se você crer completamente na palavra. Não é uma palavra enganosa. Não é uma palavra que tem falha nela. Na mensagem de Elias, ele disse, você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso, você mesmo. E ao crer assim, se você crer corretamente, Deus irá conceder a você o seu pedido. Quando você crê corretamente, de acordo com as Escrituras, sabendo de quem você foi ensinado. Então Deus irá conceder a você seu pedido. Qual que é seu pedido? De se libertar desse mundo, de ter uma mentalidade cristã. É um filho que você quer. Talvez alguma coisa que está te afligindo espiritualmente. Mas se você crer corretamente na palavra de Deus, um profeta está te dizendo aqui, ó, Deus irá conceder a você seu pedido. A irmã Hat Moser, ela creu corretamente na palavra. Aí o profeta diz, peça $1 milhão. Se esse $1 milhão não aparecer aqui, eu serei um falso profeta. Mas quando você tem o entendimento correto da palavra, você vai pedir corretamente. Ela pediu a salvação de seus 2 filhos. E Deus os deu salvo a ela. Então, quando você pede corretamente, você não pede para você. Você pede para o teu irmão. Você pede para a tua mãe. Você quer a sua mãe salva? Ah, tem $1 milhão aqui. Eu posso te conceder $1 milhão. Qual que é o seu desejo? Ah, eu quero a minha mãe junto comigo. Eu quero a salvação do meu pai. Eu quero a salvação da minha mãe. Aí o profeta disse, Deus irá conceder a você seu pedido. Creia na palavra correta. Viva a palavra correta. Não deixe as pessoas ditarem as regras a você. Não deixe as pessoas falarem para você o que você deve fazer. Graças a Deus. Para encerrar, eu quero voltar aonde nós começamos. Para ler esse versículo final aqui. Segunda Timóteo 3, 13, 17 ao 17. Mas os homens maus enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Por que eles enganam? Porque eles estão sendo enganados. Por que eles pregam uma doutrina quase igual? Porque eles recebem uma mensagem de engano, do enganador. E quando você recebe uma mensagem do enganador, então é o enganador, aquele que engana, que você está ecoando para as pessoas. Mas para os filhos de Deus, ele continua dizendo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e desde a tua meninice, sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Quero parar aqui. Pela revelação que há em Cristo Jesus. Então você não pode ser enganado pela revelação de Cristo Jesus. Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo só ofereceu, só ensinou para as igrejas, para a igreja dele, aquilo que ele aprendeu do Senhor. O William Branham só passou para a última era da igreja aquilo que ele aprendeu do Senhor. O Senhor, ele instruiu através de Jesus. Ele aprendeu do Senhor.
Paulo aprendeu do Senhor, então não foi um evangelho de engano. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, porque eles não receberam do Senhor. E aquele que quer ser adorado como Cristo, aquele anticristo, ele quer ser adorado como Jesus, como Deus, ele vai passar uma mensagem igual. Mas Paulo avisou você de antemão. Mas da mesma forma que ele enganou a Eva, eu estou preocupado. Que ele possa corromper o sentimento ou o entendimento de vocês e vocês saem fora daquilo que Cristo ensinou, daquilo que a palavra de Deus tem colocado diante de vocês. Permaneça naquilo que vocês aprenderam. Permaneça na palavra de Deus. Lembra da passagem? Antigamente, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais. Era Deus que falava a nossos pais. Mas de que forma que Deus falava para nossos pais? Pelos profetas. E a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Então todos que aprenderam desse Filho trouxeram essa mensagem para você. Trouxeram essa mensagem sem adulteração para você. Amém? E é essa mensagem que nós permanecemos com ela. Estamos com ela. Estamos vivendo por ela. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas aqueles que estão numa mensagem igual, numa doutrina igual, essas palavras já não são para eles. Porque eles não estão andando na luz. Eles estão andando numa falsa luz, porque eles recebem um falso evangelho. Eles recebem um falso ensino. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os guarde. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que o sangue de Jesus Cristo possa estar sobre cada eleito e eleito do Senhor. Peço no nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre.